Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Assim que ele saiu do banho e apareceu ali na sala, eu fiquei olhando para ele. Fazia uma semana que ele não fazia barba. E o Rogério não tinha esse costume, né, de deixar a barba crescer muito tempo. Desde que começamos a ficar juntos, isso mais de 9 anos atrás, ele fazia barba sistematicamente todo dia. Inclusive, fazia debaixo do chuveiro mesmo. Ele dizia que era para aproveitar a água quentinha. E também porque assim não irritava tanto o rosto. Só que, repito, fazia uma semana que ele não cortava. E naquele sábado, assim que saiu do banheiro, notei que ele tinha feito o PS da barba, assim, aparado, né? Deixando assim, bem retinha. Eu até perguntei, ué, que novidade é essa? Você vai deixar crescer a barba? Ele passou a mão assim no rosto e falou, então, tô querendo fazer uma experiência, dar uma mudada. Mas aí, o que você achou? Gostou? Falei que sim, que tinha ficado bonito. E ele ficou todo cheio de si. E depois acrescentou, tô pensando em comprar umas roupas novas também, umas coisinhas assim, diferentes. Olha, eu até o incentivei. Falei que se fosse para melhorar a aparência, qualquer coisa era válida. E de fato, alguns dias depois, ele chegou em casa com algumas sacolas. Tinha passado no shopping e escolhido umas roupas. Até uma blusinha ele trouxe para mim. Para me agradar, claro. Justamente nesse dia, minha irmã estava em casa. E depois até comentou. Nossa, Marli, o Rogério tá tão diferente. Deixou a barba. Sei lá, tá assim mais... Ela falou que ele ficou olhando para mim assim, de um jeito enigmático. Como se, sei lá, quisesse me insinuar alguma coisa. Eu falei, ué, eu até gostei. Tá querendo me agradar, fica mais bonito para mim. Ela deu um sorrisinho, assim, meio irônico. Será que é para você mesmo? Cuidado, minha irmã. Homem, quando começa a se arrumar muito, bom, cala minha boca, deixa pra lá. Sabe, ela deixou aquilo assim no ar. Né? Apesar de não ter dito nada claramente, é claro que eu entendi o que ela estava querendo insinuar. Que o Rogério estivesse tentando impressionar outra mulher e não eu. Claro que eu não gostei, né? Tanto que eu falei. Ô, Sônia, o Rogério não é desse tipo não, viu? Não é porque teu marido vivia aprontando que o meu vai fazer a mesma coisa. Olha, eu falei aquilo e fechei a cara. Ela viu que eu não gostei. Tanto que falou, desculpa, tava só brincando. Nossa, você se ofende fácil, hein? Brincando? Pois sim. Olha, achei aquela brincadeira muito boba. Eu não gostei da insinuação. Como eu já disse, contando com o tempo de namoro, eu estava com o Rogério fazia mais ou menos uns 9 anos. 6 só de casados mesmo. Tínhamos uma filhinha de 5 anos e a gente sempre se deu muito bem. Para se ter uma ideia, dificilmente a gente brigava. Nossa relação era assim, baseada na compreensão de parte a parte. Claro que de vez em quando a gente, né, tinha uma rusga um com o outro, discutia por alguma coisa, mas era tudo coisa assim banal e passava logo. Eu confiava nele e sei que ele também confiava em mim. Bom, de qualquer maneira, já essa minha irmã, coitada, tinha sido casada com um traste. Sabe aquele cara que não vale nada? Todo mundo sabia que ele aprontava. Só a Sônia é que se fazia de desentendida. Ainda bem que ela abriu o olho
e botou o vadio para correr. Mas isso depois de muito tempo, né? Bom, antes tarde do que nunca. Não vou mentir. Apesar de tudo, eu fiquei com as palavras da minha irmã na cabeça. Coisa mais normal do mundo, né? Quando a gente gosta da pessoa, mesmo não querendo, acaba ficando inseguro. Tanto que na hora de dormir, eu entrei num assunto com o Rogério. Você sabia que eu discuti com a minha irmã hoje por tua causa? Por minha causa? Ué, como assim? O que eu fiz? Não, você não fez nada, que... é que ela insinuou que você anda aprontando por aí. Olha, o semblante dele mudou quando eu falei aquilo. Não sei se ele ficou zangado, não sei se ele ficou surpreso, não sei, mas senti uma mudança na sua expressão. Eu aprontando? Ué, como assim? Nada, deixa pra lá, bobagem. Você conhece a Sônia, né? Só porque você comprou roupa nova, deixou a barba crescer, ela falou aí uma frase, sim, sabe? Eu acho que ele tá ainda muito traumatizada com o marido que ela tinha, né? A gente conversou mais um pouco e depois até fizemos amor. Os dias foram passando, até que 3 semanas depois, ele chegou em casa com aquela surpresa. Lembro que eu estava mexendo na cozinha com o jantar quando ele chegou. Ele foi direto até lá me dar um beijo. Notei que ele estava com uma sacolinha na mão. Perguntei o que era aquilo. E no que ele sorrindo falou: então, deu uma passadinha hoje numa loja aí. Agora, só que esse perfume aqui que eu comprei, dá uma olhadinha. Não é pra mim não, viu? É pra você. Dá uma cheiradinha e vê se você gosta. Olha, aquilo me pegou de surpresa, porque o Rogério nunca tinha me comprado perfume, nem creme. Esse tipo de coisa era sempre eu que escolhia. Inclusive, às vezes escolhia até para ele. Mais do que surpresa, fiquei feliz. E olha, era um perfume tão gostoso, delicado, adocicado. Eu agradeci, a gente trocou um beijo e depois ele cochichou assim no meu ouvido: quero só sentir você usando esse perfume hoje à noite, tá bom? Quando a gente foi deitar, tá bom? Mas na hora de dormir? Ué, claro. Adivinha pra quê? Ele deu um sorrisinho assim, malicioso. E é claro que eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Quais eram as suas intenções. De qualquer maneira, à noite, coloquei uma camisola bem sensual, passei um pouco daquele perfume que ele tinha me dado de presente e mais uma vez fizemos amor. Depois, inclusive, eu até comentei: nossa, Rogério, o que está acontecendo com você, hein? Você tá, não sei, tá diferente, tá... Ué, só tô querendo agradar minha mulher, não posso? Você não gostou? Claro que eu gostei, né? Aliás, adorei. Olha como é bom poder estar com a pessoa que a gente ama, sem exagero nenhum. Eu me considerava uma mulher muito feliz, pelo simples fato de ter o Rogério ali do meu lado. Ele sempre foi, desde que a gente se conheceu, a melhor companhia que eu podia ter. De qualquer modo, um dia aconteceu uma coisa que me deixou meio de cabelo em pé. Na verdade, eu fiquei muito surpresa, sem saber o que pensar daquilo. Lembro que era um sábado. O Rogério costumava trabalhar até o meio-dia, mas já fazia um tempo que ele andava ficando até um pouco mais tarde, tipo 3:30 da tarde, né? Porque a empresa tinha pegado um novo projeto para desenvolver e ele era um dos principais colaboradores. Eu não reclamava, até porque estava recebendo hora extra. Naquele sábado em especial, ele chegou em casa mais tarde ainda, por volta das 6 horas da tarde. Bom, até aí tudo bem.
Ele tinha me avisado que ia demorar um pouco mais. Só que o que eu achei esquisito foi que, assim que chegou, ele se aproximou de mim para me dar um beijo e eu senti um cheiro diferente nele. Detalhe, era aquele mesmo perfume que ele tinha me dado de presente tempos atrás. Como eu passei a usar direto, eu reconheci o cheiro na hora. E perguntei, ué, e esse perfume você, Rogério? Parece que aquele... Você está usando o mesmo perfume que eu? Eu senti que ele ficou meio desconcertado. Tanto que me deu uma resposta que me deixou mais intrigado ainda. Pois então, é que eu passei um pouquinho do teu perfume hoje para ficar com o teu cheiro, para lembrar de você durante o dia. Sério que você sentiu? Pensei que... Eu fiquei olhando para ele, meio agoniada, digamos assim. Aí ele me deu um beijo na nossa filha, que estava ali perto, falou que ia tomar banho e já foi tomando o rumo do quarto. Olha, fiquei bem intrigada. Convenhamos. Sabe, coisa bem esquisita. Sabe, de mais a mais, se ele realmente tinha aquela intenção, assim, de ficar com o meu cheiro, e se ele tinha passado de manhã para ir pro serviço, sabe, eu usava aquele perfume, depois que ele me deu, assim, praticamente todos os dias, e sabia que não tinha tanta fixação assim para você, de repente, usar de manhã e ficar até as 6 horas da tarde. Imagine, nenhum perfume fica tanto tempo assim no corpo da pessoa. Durante o dia, né, vai sumindo aquele cheirinho, sabe? Vai ficando assim mais suave. E quando ele se aproximou de mim para me dar um beijo, o perfume estava muito vivo. Eu senti de saída, como se ele tivesse acabado de passar. Tanto que eu senti e inclusive reconheci o cheiro. Enquanto ele tomava banho, eu fiquei ali com a minha filha e fiquei pensando. Repito o que já falei. Sempre confiei no meu marido. Até porque ele nunca me deu motivos para desconfiar. Mas que eu fiquei encafifada, fiquei. Depois que ele saiu do banho, eu fui lá dar um jeito de fuçar no resto das roupas sujas que ele tinha usado. Peguei a camisa que ele tinha usado durante o dia e cheirei. E repito, o cheiro estava bem marcante. E foi então que, dando assim uma olhada mais minuciosa, aí sim me deparei com uma coisa que fez o meu sangue gelar. Foi como se fosse um choque. Vi uma marquinha assim rosada no colarinho, como se fosse uma pequena mancha de batom. Aliás, como se fosse não. Com certeza era uma manchinha de batom, discreta, mas meu corpo todo amoleceu. Inclusive, foi imediato, sabe? Me deu aquela agonia. Eu já comecei a chorar. De modo contido, silencioso, até porque não queria que ninguém percebesse nada, muito menos ele. Olha, aquela manchinha discreta de batom do colarinho da camisa dele só podia significar uma coisa. Ele andava me traindo. E eu digo isso, sabe, embora não possa afirmar assim com todas as palavras, porque apesar de tudo eu não tinha visto nada, mas eu não queria acreditar que aquilo pudesse ser verdade. Fiquei ali me torturando. Será que ele seria capaz?
Mas ele me amava, Aliás, e aquele perfume, sabe o que foi que me passou pela cabeça? Se ele realmente estivesse saindo com outra mulher, será que a infame usava o mesmo perfume? Olha, deu um nó na minha cabeça. Apesar de tudo, até ensaiei, mas no fim não tive coragem de confrontar o Rogério. Fiquei um tempão ali no banheiro, procurando me acalmar, parar de chorar. E só então voltei para a sala. Devo ter ficado quase meia hora ali, trancada. Ele notou meu olho assim, meio vermelho, e perguntou: ué, o que houve? Tá com o olho vermelho? Sabe o que foi que eu falei? Que tinha coçado os olhos. Que talvez pudesse estar até com conjuntivite. Fui uma mulher banana. Admito, foi uma covarde. Porque simplesmente não consegui, não tive coragem de colocá-lo contra a parede. Me bateu um medo inexplicável. Nunca imaginei que um dia fosse passar por esse tipo de situação. Esse medo maior ficou ainda mais tenebroso quando olhei para minha filha ali, sentadinha ali no sofá do lado dele. Isso me afligiu tanto que eu tive de desabafar com alguém. E adivinha quem eu escolhi? Justamente a minha irmã. Quando contei do perfume que tinha sentido no Rogério, o mesmo que ele tinha me dado de presente, e da marquinha discreta de batom no colarinho dele, ela já começou a balançar a cabeça. Marli, pelo amor de Deus, minha irmã. Claro que o Rogério está aprontando alguma coisa. Sabe, eu não gostaria de dizer isso para você. Mas você tem que abrir o olho. Só pode. Aliás, por que você acha que ele te deu justamente esse perfume? Para você não desconfiar de nada quando sentisse esse perfume no colarinho dele, na camisa dele, no corpo dele. Será, Sônia? Claro que sim, sua boba. Olha, uma coisa não dá para negar, viu? Ele pode ser safado, mas também é muito esperto. Não é qualquer um que teria essa ideia, viu? Imagine, te dá o mesmo perfume que a amante usa, só para disfarçar. Sabe quando você não sabe em quem acreditar? E para aumentar mais ainda a minha agonia, ela teve a capacidade de falar: Marli, sabe, aliás, se esse perfume que você está usando aí, que perfuminho, nossa, essa mulher com quem ele está saindo deve ser bem vulgarzinha, viu? Até isso ela falou. Olha, cheguei a me arrepender de ter ido desabafar justamente com ela. Mas sabe quando você não tem ninguém? Além da minha irmã, com quem que... Eu não tenho amigas, de qualquer maneira, me arrependi, porque fiquei ainda pior. Quer saber? No fundo, acho até que ela gostou de tudo que houve, por conta do que tinha acontecido com ela no passado, com o ex-marido. Entendeu? Como se ela quisesse me dizer que agora estávamos no mesmo barco. Que eu não tinha mais o direito de falar nada a respeito do que o marido dela fazia com ela. Tudo porque o mesmo estava acontecendo comigo. E mesmo tendo pedido que ela não comentasse nada com ninguém, ela foi lá e contou para nossa mãe, que claro, apareceu ali em casa para saber dos detalhes. Repito, nunca tive coragem de colocar meu marido contra a parede pelos medos que eu já mencionei aqui nessa carta.
A única coisa que eu fiz, na verdade, foi jogar fora aquele maldito perfume. Para ele, falei que o frasco tinha sumido. Sabe o que é que ele falou? Que ia me dar outro. Eu disse que não precisava. Aliás, eu falei que não queria. Ele perguntou se eu não tinha gostado. Olha, nessa hora, quase, mas quase que eu botei tudo para fora. Aquilo que está me agoniando, que está na minha garganta. Eu acho que ele se tocou. Pelo menos isso, né? De que eu andava desconfiado. Por isso, me livrei daquele maldito perfume. Para ele não ter mais a desculpa de poder chegar em casa com aquele cheiro na roupa. Aliás, pelo menos isso nunca mais aconteceu. O pior de tudo é que, mesmo eu não tendo certeza de nada, é que parece que algo se quebrou no nosso relacionamento. E nem poderia ser diferente, né? Apesar de nunca tê-lo confrontado, mesmo sem querer, não foi intencional, mas eu acabei mudando com ele. E ele sentiu a mudança. E deve ter tirado, né, suas conclusões. Rezo a Deus que, se ele realmente tivesse envolvido com alguma mulher, que tenha entendido que errou comigo. Pelo menos isso, né? Que tenha pensado na nossa família e se afastado desse fantasma, porque eu não tenho prova de nada, nunca vi ele trocando mensagem com ninguém. É só aquela desconfiança, aquela suspeita que me mata dia a dia sem parar. É com essa esperança de que ele tenha pensado em mim, na nossa filha, que eu tenho procurado viver os meus dias, porque se um dia nossa família for desmantelada por causa de uma traição, meu Deus, e tudo que eu tenho, minha família, meu marido, minha filha, eu acho que eu morro. Aí, sinceramente, não vou saber o que fazer da minha vida.